Ah, tem a meta de leitura. Agora eu voltei com a meta. Eu vou ter que fazer aquele gráfico agora todo mês de quantos por cento? Ai, que triste. Onde se queimam livros, cedo ou tarde se queimam homens. Estou entrando no Scooby. Cadê a porcentagem? Li 2 livros da meta de 40. O Scooby atualizou, não marca mais? Deixa eu entrar pra ver. A marca 5% da minha meta. Vai, gente, coloca aí embaixo. Vocês acham que eu vou conseguir ler 100% da minha meta? Eu já li 5. O que vocês acham? Coloca aí embaixo. Se continuar nesse ritmo, não. Melhorou um pouquinho. Eu só realizei uma leitura, gente, então eu vou deixar a Glaucia falar de 3 livros e depois eu falo sobre o meu. Eu finalizei esse livro em janeiro, mas eu comecei o ano passado. Foi A Menina da Neve. Eu li ele em e-book, não lembro o nome do autor, vou deixar a capinha, tá, pra vocês conferirem aqui. Esse livro foi uma leitura conjunta com a Alba e a Franci. Foi ali pra gente escolher, devido à temática de Natal, se passa a ambientação de neve. Então, a Fran sugeriu esse livro e nós lemos. Como se aqui no Brasil tivesse neve. Coisas que não temos aqui no Brasil, mas os brasileiros adoram, né, participar dessa vibe, não é verdade? Não deu certo você colocar os brinquedos com ela nesse lugar. Mas você tirar os brinquedos, meu filho, é pior. Eu já tinha visto falar algumas vezes desse livro pelo BookTube, mas porém ele não é muito famoso. Eu entendo por quê, porque agora eu li. O livro não é lá aquela Coca-Cola, sabe? É bem uma Dolly da vida. Velho, eu adoro Dolly. Aquela marca que nós tomamos, como que é o nome? Que você adora. Também não gosto de nada. Até se for água com açúcar e com gás, pra ele é refrigerante. Bem, conta a história de um casal em torno de uns 50 anos, que eles moram no Alasca, e eles sempre tiveram o desejo de ter um filho, mas eles não conseguiram. Numa época de Natal, justamente, eles fazem um boneco de neve, colocam um gorro vermelhinho, assim, colocam umas características meio femininas no boneco de neve. Chega no dia seguinte, o boneco está meio derretido e esses apetrechos femininos do boneco não estão mais lá. E passa um tempinho e o que aparece? Aparece uma criança, uma menina, vestindo esses apetrechos que estavam no boneco de neve. E essa menina começa a aparecer casualmente para esse casal. Aos poucos, esse casal vai conquistando a confiança dessa criança. Para essa criança vem, fica um pouco com eles e vai embora correndo, misteriosamente. E ninguém sabe onde que ela mora, onde que ela vive, porque lá é muito frio, então, né, o casal fica preocupado sobre o parecer dessa criança. E eles vão criando um vínculo, vão se aproximando. Peraí. Se uma criança, hipoteticamente falando, aparecesse uma situação, nem que não fosse na neve, a atitude mais sensata seria você recolher essa criança e esperar os pais chegar ou chamar a polícia. Eles deixaram a criança ir embora. Inicialmente eles não conseguiam, porque no começo a criança aparecia um pouquinho e saía correndo. Corre atrás, velho! Só que depois que eles foram se aproximando, a criança mesmo assim ia indo embora. E eles não se preocupavam muito, assim, ficavam curiosos em relação ao parecer da família, onde essa criança vivia, mas deixavam a criança ir embora. Algumas vezes até tentava correr, mas não sei se devido à idade, eu tinha 50 anos, eles não aguentavam, não conseguiam alcançar essa menina. Prossiga. Tem alguns pontos, assim, foi uma coisa que já ficou bem assim durante a história. Então fica esse mistério durante o livro todo, associado a esse boneco de neve. A impressão que eu tive é que, sei lá, a menina, a partir do boneco de neve, se transformou em humana. Mas durante o decorrer da história, a gente vai tendo algumas respostas em relação a ela, porém não totalmente concretas, sabe? E o desfecho deixa a gente mais bugado ainda, porque da mesma forma que ela surgiu... Tá, mas e aí? E aí que eu, devido a esses vácuos, esse pequeno questionamento que o Miquel levantou, mais outros, eu achei o livro um pouco fraco. Não sei se foi a proposta do autor simplesmente trazer esse mistério no ar e deixar solta, mas eu senti falta de mais explicações. Poderia ter um mistério com um pouco mais de embasamento, sabe? Que raio era essa menina? Eu entendi um lado da proposta, que era, né, suprir a vida do casal, que queria ter filhos, né, estava assistindo sozinhos, então acolheu a menina. Mas, e aí? Sabe? E aí? De onde que veio essa menina? E aí? Sabe? Isso, o livro eu terminei com esse questionamento, com esse ponto de interrogação, então pra mim ficou bastante a desejar. Eu dei um 3 pra história por causa disso. O próximo livro é... O livro que sumiu e eu não sei onde eu enfiei, que é O Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas e do E.T.A. Hoffmann. Sumiu como o boneco de gelo. Sumiu. Igual a Menina da Neve. Esse livro eu ganhei da Lari, do canal Lá Livros, e nós lemos juntas em dezembro, né, devido à temática do Natal também. Bem, eu senti poucas diferenças dos dois contos, né, do Quebra-Nozes. Eu só tinha ciência do filme da Barbie, né, acho que muita gente conhece essa história pela história, né, da Barbie que conta. E eu senti pouca diferença, não? O que você ficava fazendo quando você era criança, meu bem? Você não assistia Barbie? Tinha um desenho da Barbie? Pra mim existia só o boneco. Tem um monte de filme. Mas você ficava assistindo Ben 10. Tem casos que assistia Ben 10. Dragon Ball e Naruto. Ah,
chato. Então, senti poucas diferenças. O conto do Hoffman, ele tem uma pegada um pouco mais sinistra, mas assim, mesmo assim, não tem tantas diferenças. Um ponto que eu tenho que levantar aqui, que eu achei estranho, e a Lari também achou, foi em relação ao desfecho. Pra não dar spoilers pra quem ainda não conhece, mas por se tratar de uma história de uma menininha que tem 11, 12 anos, eu achei que o desfecho não condiz muito com o que aconteceu. Foi um desfecho adulto, maduro, mas como se trata de um conto, né, acabou virando um conto de fadas. A gente sabe que conto de fadas não tem muitas explicações, a gente assiste, acredita e vida que segue. Mas eu fiquei um pouco assim, confesso que eu esperava um pouco mais. Tem filme, tem adaptação, acho que talvez pra gravar o vídeo eu assista alguma coisa pra fazer um vídeo mais completo, mas vou dizer que eu esperava um pouco mais também. A música é mais legal, a adaptação. Você tá bem chato, hein? Não, mas se os livros não me cativou, o que eu vou fazer? Muito exigente, meu. Agora sim, vamos para os físicos que estão no meu colo. Eu li da Fara Editorial e já tem resenha, então não vou falar muito, tá? Li Partidas e Chegadas da Trish Dollar. Esse livro é um livro um tanto sentimental, porque conta a história de uma protagonista que ela perde o noivo dela para o suicídio. Ele se suicida, então ela fica, né? Obviamente, ela fica numa bad daquelas. E esse noivo, ele deixou um barco para ela. Deixou de herança. E ela acaba pegando esse barco e sai sem rumo na vida, alto mar, sem experiência nenhuma, inclusive, para viajar para todos os lugares que eles tinham planejado quando eles estavam noivos. Ela passa por uma poucas e boas, mas ela acaba conhecendo um rapaz que é experiente de marinheiro e acaba ajudando ele. Ela o contrata, né? Acaba ajudando, eles trabalham juntos. E aí que aí começa, né, a reestruturação na vida dela, aquele vazio, aquela dor que ela sentia pela perca do noivo, que até então, né, ela achava que ela era tudo na vida dele, ele acabou se suicidando e sempre fica aquele questionamento, meu, a gente tava junto, eu nunca desconfiei de nada, o que aconteceu, né, pra ele querer se suicidar? Vocês confiram mais detalhes na resenha, beleza? Eu li esse mês um livro, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Quando eu recebi esse livro, eu não fazia ideia do que era a história de Robinson Crusoe. Eu tinha lido Fique Onde Está, Então Corra, que é um livro que tem muita referência ao Robinson Crusoe. O protagonista desse livro que eu citei, ele faz muitos comentários a respeito desse personagem. E na época eu não entendia, não conhecia nada, eu não sabia como havia sido a aventura deste personagem. E pior que esse livro, Robinson Crusoe, ele é citado em vários livros que eu li. Ele é um clássico muito famoso. Sim, sim. Eu não sabia, inclusive, que era um livro publicado em 1719, se não me engano a data. Achava que era mais recente. Muito antigo. E, assim, foi uma história muito gostosa pra mim ler. Essa aventura me deu uma nostalgia. E eu lembrei do livro que eu li, A Ilha. Não sei se é A Ilha Perdida. Sempre fala desse livro. Que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu tava lá no, sabe... Acho que no fundamental. Você ainda lembra? Sim, foi uma recomendação da professora. Havia várias edições desse livro e a professora recomendou que a gente fosse revezando. Então, tinha um prazo pra ler e eu acabei lendo muito antes de terminar o prazo, porque foi uma história assim que... Te marcou, né? Sim. Eu acho que pelo fato da gente ter uma rotina tão, assim, sempre padrão, e você entrar numa história de aventura como aquela e descobrir um universo novo, sabe, saindo do cinema e da televisão, e acompanhar fatos, curiosidades. Inclusive, eu lembro muito bem em detalhe que nesse livro da Ilha Perdida falava sobre o doce de Aracachá, né? E meu pai ele fazia esse tipo de doce. Meu pai sempre falou, eu fazia esse tipo de doce antigamente e tal, quando era uma árvore ameaçada de extinção, inclusive. E é gostoso esse doce? É uma cocada. Assim, quando você coloca coco, parece uma cocada. É feito do caule da árvore. Igual o doce pé de mamão. Só acaba esse caule sendo meio que um açúcar, né? Não, tem que colocar açúcar ainda. Então eu tive essa nostalgia. E eu penso que vai ser um livro que eu vou querer ler pra Mariane, assim que possível. Embora tenha, assim, alguns fatos em relação a canibalismo. Você pula essa parte. Ou Não você tem acabou. como pular essa parte, mas a gente dá uma... Não sei, a gente alterada, né? tenta fazer alguma coisa, uma Em vez forma de bem falar que comeu pessoa, fala que, sei lá, fez carinho. Porco, né? Não sabe ler, fala assim, ó, pegou os porcos lá da ilha. Enfim, eu achei bem bacana todo o desenvolvimento da história. Um dos pontos interessantes quando a gente lê esse livro aqui e até compara com Os Miseráveis, que eu não lembro qual foi o período que foi publicado Os Miseráveis, mas eu acredito que 1800 e pouco. Sim. Alguns termos, algumas colocações são muito semelhantes, como o personagem aqui sempre fala da providência, né, quando que ele fala de Deus, né? Então, assim, ele é cristão, ele vai... Vamos falar um pouquinho da história, né? Então, vamos lá. A gente conhece o personagem aqui, que é o Robinson Crusoe. Ele queria sair para explorar o mundo. E os pais recomendam que não, fazem um monte de recomendação. Mas ele é teimoso, ele é adolescente, na flor da idade, da teimosia, enfim. Ele acaba
não obedecendo e saindo de casa sem avisá-los e vai pro mar. E é claro, acontecem muitos percalços, ele vai passar por muitos lugares. Ele vai sozinho? Não diretamente. Ele não é o Jack Sparrow que pega aquela canoinha. A princípio ele é um pouco mais prudente, ele vai de navio. Só que assim, as coisas não são fáceis assim, então vai dar merda. Embora a princípio ele sofra um pouco, depois ele tem assim um certo retorno, só que ele sempre foi muito imprudente, muito inconsequente e acaba assim entregando a outras aventuras que podem não ser tão lucrativas como ele pensaria que fosse acontecer. Enfim, ele passa por um naufrágio e vai parar numa ilha. Ele deduz onde que é essa ilha, eu não vou falar pra vocês, vocês vão descobrir. Fica aí a curiosidade. Caribe? Ele acaba tornando essa ilha que ele vai parar habitável. Embora isso é possível porque em algum outro momento alguém passou por lá, alguém deixou alguma coisa, outra, enfim. Ele vai prosseguindo, né? Basicamente. E alguém em determinado momento foi pra lá com cabras. Então as cabras não são originais daquela ilha. Só que existem cabras lá, selvagens, é claro. Mas ele acaba domesticando ela, assim como outras criaturas também. E ele sai da ilha, no? Depois? Por que você quer saber disso? Isso é um spoiler feroz, velho. Lê o livro sem saber. Enfim, é basicamente essa história. Eu gostei muito da escrita do autor. É fluida? Eu achei assim bem dinâmica, bem... Por uma criança, você acharia fluida? Pelo tom da história de ser uma aventura, eu acho que sim. Eu acho que o único ponto que merece uma ressalva aí é a questão do canibalismo, né? Então, assim, é um pouco mais delicado, mas... Mas as cenas é pesada de Não. canibalismo? Não tem como você olhar pra uma cena dessa e não ver como algo pesado. Porém... Tipo, acima de uns 12 anos, dá pra ler? Eu acho que daria. Dá, né? Eu daria pra Mari com 12 anos. Então, já tá mais... Com 12 anos, ela vai assistir filme muito mais pesado que isso. Ok. Essa é a minha leitura, então eu posso ir embora? Ô, homem. Tô suando. Vai, vamos lá. A leitura conjunta do canal que realizei esse mês de janeiro foi Felicidade Conjugal do Tolstói. Eu sempre falo Tolstói. Nós lemos em 2 semanas porque o livro é muito curtinho e a história é dividida em 2 partes. A primeira parte nós acompanhamos a história da protagonista, que eu esqueci o nome dela agora. E ela ficou órfã e ficou aos cuidados do amigo do pai dela. Tem uns 30 e tantos anos, ela deve ter uns 17, 18. Esse amigo do pai dela meio que era apaixonado pela protagonista, mas ele nunca declarou abertamente seu amor por ela. E ela começou a perceber esse sentimento, porque ele cuidava dela, estava sempre próximo, ela começou a perceber e começou a corresponder. E ela passou a investir, né, pra cima dele, mas ele era muito, assim... né, recluso. Vamos dizer lerdo. Porque como ele tinha praticamente quase o dobro da idade, ele tinha, né, uma diferença de experiência de vida muito grande, então ele não tinha, assim, esperanças, não tinha vontade meio de consumar um relacionamento com ela, né? Devido a muita insistência, eles acabaram, né, conseguindo, enfim, um enlace. Aí que entramos na segunda parte do livro, que é quando é abordada a parte da felicidade conjugal, né? De felicidade de um casamento. E essa parte que me chamou a atenção. A primeira parte pra mim foi até um pouco sem graça. Nenê, vai melhorar. Na segunda parte, o livro começa a melhorar porque ele aborda realmente... o que um casal espera pro relacionamento, né? Muitos casais entram com aquela sede ao pote, né? Cheios de paixão. E quando a rotina começa a bater, né? Na porta do casamento, aí eles começam a ver as diferenças. Porque ela é cheia de vida e ele já é mais caseiro. Então o autor começa a levantar, né, esses pontos. E essa parte que eu gostei bastante. O livro que eu dei um 4, porque pela essa parte, essa construção, sabe? Esses debates que o autor levanta, que faz a gente refletir sobre... né, as nuances de um casamento, valeu super a pena. O próximo livro é Eva. Ela leu EVA. EVA. Sabe quem é o EVA? Sei. Então, é aquele material lá. Eu nunca penso nesse livro aí, numa forma diferente de ver EVA. Não, que eu, no meu serviço tem muito EVA, então quando eu vejo com frequência EVA, eu não consigo relacionar o nome EVA a Eva. Mas é porque não tem os pontinhos, então não pode ser EVA. O cadastro do então sistema... o cadastro é errado, que tem que ter E, ponto, não. V, ponto, A. Ponto. Vai. É a abreviação de não sei o quê. Pra mim eu lembro do Eva de Adão. Esse livro faz parte de uma trilogia e eu li o primeiro com a Elizabeth Barbosa, nós vamos ler o segundo e o terceiro juntos, já estamos lendo quando sair esse vídeo. E esse livro é uma distopia. Aconteceu uma praga, né, que nesse universo, e separaram os homens das mulheres.
tá? Tanto famílias, filhos, tudo. E as mulheres, as moças foram pra uma comunidade viver juntas e os homens pra outra, e eles não sabem o que aconteceram uns com os outros. Então as moças são criadas separadamente desde novinhas, elas são educadas, preparadas para poder chegar a uma determinada idade e cumprir uma missão. Então elas acreditam que quando elas atingirem 16, 17, 18 anos, que né, é o ponto máximo crítico de todas as histórias, elas vão se dar bem na vida, vão seguir carreiras que elas sonham, enfim. A mão esquerda de Deus. Fazem elas acreditar que elas vão realizar aquilo que elas desejam. Lembra da mão esquerda de Deus? Lembra bem parecido. Quando conceito, a Eva tá? vai chegando próxima a essa idade, algumas amigas próximas dela vão sumindo e ela acaba descobrindo o que realmente acontece e qual é o propósito da vida delas. Principalmente porque a Eva é a preferida daquela comunidade e ela sabe qual que é o destino dela. E quando ela descobre, gente, ela consegue fugir, com a ajuda de uma professora, fugir desse local. É aí que ela se encontra com um menino e ela descobre que existe outra comunidade só de homens, onde os meninos, né, são escravizados desde pequeno, também tem outro tipo de propósito. Então os dois se juntam e né, já vai tentar lutar, correr contra o tempo para poder salvar eles e mais outras pessoas. Eu gostei bastante do livro, a escrita é fluida, os capítulos são bem curtos e tem uma proposta até que bem diferente. Apesar do Mikael falar que lembra assim, uma escrita de Deus, mas aqui tem uma pegada Com certeza, diferente. eu tô falando só do conceito, tá? Quando eu falo assim, parece em relação ao conceito dessa criação, dessas comunidades de homens e mulheres, enfim. E quando eles estão fugindo, né, viajando entre as cidades, lembra bastante, tipo, aqueles mundos apocalípticos, quando a cidade está abandonada, casas estão abandonadas. Eu gostei bastante, tô com expectativa pro segundo. Apesar do finalzinho do primeiro, eu ter ficado meio assim, tipo assim, minha filha, né? Aconteceu uma coisa que, em relação ao protagonista e o menino, que... Ai, não posso falar. Ele fez uma coisa, depois ela fez outra, que eu falei, é muita hipocrisia da sua parte, né? Mas enfim, não estragou o livro por causa disso. Mas vamos ver o segundo, como que vai ser desenvolvido. A guerra do sexo está apenas começando. Essa frase, quem vê guerra do sexo, pensa outra coisa, né? Não, como tá no plural, enfim. Guerra do sexo tem vários sentidos, enfim. O segundo e-book que eu li foi Uma Mentira Imperfeita, que é o nacional da Beatriz Cortes. Esse livro também li com a Alba e com a Franci. Acho que eu terminei sozinha, as meninas não terminaram, não. Outro livro que também foi mais ou menos, me quer falar que eu tô chata, mas assim, conta a história de uma moça que ela acabou perdendo o pai dela, então o pai dela deixou como herança, né, que é a Marina, que ela herdasse e tomasse posse da empresa dele. Porém, ela não tinha preparo, né, psicológico, preparo para poder liderar, não estava pronta, e a madrasta que estava tomando conta. A madrasta pressionava ela, porque tinha pouco tempo, né? Porque ela que era a futura presidenta da empresa e ela não estava pronta. Então a Marina tem que fazer uma viagem, mas antes dessa viagem ela tá tão nervosa porque ela tem essa responsabilidade pra assumir. Então um amigo dela, o outro, fala assim, ó, Marina, vai viajar, esquece a pessoa que você é agora, vai, viaje, se entregue pra vida, divide-se um pouco, menina, aceite, fale sim pras coisas, como se fosse a Nina, como que era você no passado, né? Então ela vai com isso na cabeça, ela chega lá, conhece o cara e... Enfim, ela se permite conhecer esse cara, passar a noite com ele. Ela toma atitudes que ela faria como se ela fosse adolescente. Ela esquece as responsabilidades momentâneas dela. Então ela meio que acaba se tornando outra pessoa daquilo que ela não é. E ela acaba se apresentando pro cara com outra personalidade, outros tipos de atitudes, outros tipos de pensamentos. E ela achava que não ia encontrar ele mais. Era só uma noite e passar. Mas a gente sabe como que funciona esses livros, né? Então ela volta pro Brasil e o que acontece? Ela está saindo da sala de terapia dela, ela se dá cara a cara com o dito cujo. E ele acha que, né, que a moça que ele conheceu lá em Miami, na verdade, a Marina é outro tipo de pessoa, porque ela fingiu ser uma pessoa que ela não era. Então a gente sabe que a história vai dar merda. Tá, a premissa até parece interessante, porque, né, ela se apresentou pro cara com outra personalidade, né, a garota despojada, que adorava aventuras, e na verdade ela não é nada disso, ela é socialzinha, bonitinha, recatada, e não é nada disso. Mas o que me irritou um pouco nessa história foi um termo que a autora batia todas as páginas, que é o termo marinar. Ela referia esse termo como se ela fosse voada, como se às vezes ela estivesse divagando, então eu ficava toda hora, para de marinar, eu estou marinando, que não sei o que, pra fazer uma conjugação com o nome dela. Mas como me irritou toda hora. Eu já entendi que ela estava agindo como ela mesma, mas eu acho que isso me irritou um pouco. Aí, em vários pontos, a história até me surpreendeu, porque eu achava que ia por um caminho, foi por outro, devido à missão que a Marina tinha na história. Então, a autora, ela levantou esses pontos, essas dúvidas na vida dela sobre ela ser o que ela é agora e ela querer resgatar a Nina que ela era do passado. Porém, por mais que ela queira realizar alguns sonhos que ela era do passado, então a autora levantou isso para ela poder colocar no papel,
poder analisar tipo, as responsabilidades dela. Por mais que tenha passado alguns anos, ela vai amadurecendo, a vida vai mudando e apesar das suas escolhas, dá pra você manter a sua essência do que você era, mas você acatar e abraçar aquelas responsabilidades e formar uma nova vida. Ficou claro? Ficou. Ficou? Então, isso eu acabei gostando, mas como eu falei pra vocês, o que me irritou mesmo foi essa repetição da autora na construção de marinar, marinando e tal. E pra finalizar a minha releitura do mês, na verdade eu fiz duas, mas uma vai terminar agora dia 5. Então não entrou pra esse mês de janeiro. Tá chegando a hora do sorteio já. Eu reli Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban com Eduardo. Na verdade, eu vou reler todos os livros até o 7º com ele este ano, mas vamos fazer um mês sim, um mês não. E foi uma delícia reler, gente, acho que não tem nem que ficar batendo na tecla. Eu amei, favoritei igualmente. Eu acho que já foi a 3ª releitura que eu fiz. Era pro Mikael ler, né, pra gravar um bate-papo comigo, como a gente tem feito desde o primeiro livro, mas eu não sei como que vai ser. Eu tenho que ler, porque eu fiz o compromisso aquela vez, né? Lembra? Você fez tantos compromissos, meu bem. Você fez tantos compromissos, JNR não começou, da Carol não começou. JNR começou a leitura ontem, tô no prazo. Enfim, quando o Mikael lê, a gente vem gravar bate-papo. Eu fiz algumas marcações que eu achei pertinentes pra gente gravar. A gente faz um bate-papo, mas a gente não fica batendo aqui, contando a história que todo mundo já tá careca. Geralmente a gente vai comentar coisas que às vezes vem passar despercebido, né, Mikael? Uhum. Vou deixar o segundo vídeo pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, como que a gente conversa sobre a história. Então eu amei, favoritei, vou assistir o filme, reassisti, na verdade. Cada vez que a gente relê um livro, por mais já estamos carecas de conhecer a história de Harry Potter, a gente sempre vê detalhes que não tem. O Eduardo também falou que viu o filme, ele falou que tinha reparado nos efeitos especiais. Por mais que tenha sido filmes bem rentáveis, você repara que no filme 3, para os efeitos especiais, principalmente lá a parte do Espectro Patrono lá, você vê os efeitos especiais que é bem, né? Ah, o primeiro foi mais ruim. Não tinha tanto efeito especial. Lembra aquela parte do quadribol? Eu não lembro assim de ser ruim, não. Horrível aquilo lá. Então, também, mais de 20 anos atrás. Dá pra fazer melhor no Paint hoje em dia. O Paint. Nossa, Miguel. Enfim, tá? Essa foi a minha releitura. Eu sei que vocês estão esperando, né, um sorteio. Vai, Mikael. Ele vai me sortear? Quer que aperte seu pote? Então, vamos lá, já chacoalhei bastante. Parou! Opa! Peguei um... Parece ser curioso. Eu acho que você tem esse livro. Eu tenho? Não, é outro. O Mikael sempre confunde. O Mikael não sabe que eu tenho e que eu não tenho. Não, é que eu estou tentando lembrar. Porque esse costume de me colocar da meia-noite. Você tem a Dama da Meia-Noite, aqui é o Toque da Meia-Noite. O Toque da Meia-Noite, que é a autora? Ou é a pessoa que indicou? Verônica Ribeiro. Toque da Meia-Noite? Deixa eu ver aqui, a capa. Não sei que livro é esse, não. A Mari tá de bruço, gente. Oi, bebê, fala das suas leituras pro pessoal, fala. Vamos lá. O Toque da Meia-Noite. Não conheço esse livro, vai ser novo. Ela derrubou meus livros. Ai, que não seja hot. Toque da Meia-Noite? A Mari agora quer ficar em pé, gente. Não senta mais, a bichinha. Vamos lá, sinopse do livro. Gwen é uma garota doce, meiga e espontânea, que sempre se sentiu diferente em meio às pessoas que a rodeavam. Enxada de vampiro. Ah, é? Então, tô zoando. Achei que era, eu tinha ficado animada. Devido à sua personalidade nada convencional, após a chegada de Heron, filho de seu padrasto, a pacata vida dessa garota se transforma completamente. Ela não só encontra a intensidade de uma paixão que tanto desejava, como também descobre a existência de um mundo sombrio e sedutor. Já vi lá Os embaixo. mistérios começam a ser revelados. Vampiros, é o que eu falei, ó. Quando começa assim, ó. É uma garota meio espontânea, que sempre se sentiu diferente a meio das pessoas que odiavam. É vampiro. É padrão, né? Eu não aguento. O encanto da lua cheia, Eu me animei pra ler. unida ao toque da meia-noite, se faz presente em um ambiente repleto. Pode ser, tá, lobo, mas é basicamente isso. Bruxa. Onde Gwen deverá ter coragem para enfrentar os desafios dessa nova realidade e se entregar ao seu grande amor. E o seu, meu amor? Eu não vou sortear. Dessa vez não. Ai, pessoal, desistam. Não, mas eu vou sortear. Desisto. Já faz quantos meses eu não sorteio? Vários. Eu digo que pra mim o nome do vento que eu leio, tá? Ele não vai ler, não. Eu tô cansada. Sei que vocês falam, pega no pé dele, tô cansada, gente. Esse daí. Que estresse, sabia? Você quer que eu leia o nome do vento, é isso? O pessoal quer que você leia. O pessoal tá tão animado pra você Eu ler. sei. O pessoal quer que eu leia. Enfim, deixa indicações aqui embaixo, que agora, né, o mês que vem eu vou sortear mais, beleza? É isso aí, quero saber o que vocês leram, tá? Coloca aqui embaixo as leituras de vocês. Como que foi, como que começou o ano de vocês, começaram bem de leitura. Pra mim ter começado bem, mas graças a Deus eu arranjei um serviço, né, pra pagar meus livros, pagar meus boletos. E agora eu poder comprar livros pra ler. Só não Na vou hora ter de você tempo. repor todo o estoque de livro que você leu durante o período que estava É aquela desempregado. questão, né, gente? A gente tem serviço, tem dinheiro pra comprar livro, mas não tem tempo. Então o que a gente faz?
Compra livro pra quando você estiver desempregado. Ai, não quero ficar desempregada tão cedo. Eu fiquei 2 anos parada, gente. Tá bom, né? Preciso trabalhar agora. Enfim, quero saber o que vocês leram. Conta aqui pra mim embaixo. Vou deixar link de compra pra vocês usarem o link de compra. Eu sei que eu tô empregada, mas compre porque o dinheiro do emprego é pouco. E eu, né? Enfim, compre pelo link do canal. Beleza? E é isso aí. Conversa aqui embaixo. E é basicamente isso. Isso. Tchau, tchau.